Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, vocês sabem, né? A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, você pode ganhar dinheiro com a 1xBet. Aqui no primeiro comentário você vai ter um link, no link você clica, faz o seu cadastro e aí você, na sua primeira aposta, coloca a palavra AVMAIS, Ave Mais, e você vai ter dobrada a sua aposta. Olha só que maravilha. Vai ser bom porque você vai ter um dinheiro para poder investir. De repente, ter aí uma gordura para gastar. Você pode aproveitar os jogos aí de meio de semana. Tem jogo toda hora, todo instante. Enfim, é a 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Gente, o domingo foi bom, né? O domingo foi tranquilo, um domingo de tranquilidade, de calma, que tivemos aí um final de semana de uma vitória importante em Londrina, uma vitória que deixa o Vasco na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, que deixa o Vasco ciente daquilo que precisa fazer para chegar, e a lição de casa que o Vasco está fazendo tem sido perfeito. Claro que o torcedor do Vasco tem muita razão em dizer que o time não jogou bem sábado. Não acho justo em dizer que o time não vem jogando bem. O Vasco deu uma crescida, deu uma melhorada. O início da competição mostrava um time ainda muito instável, jogando mal, com jogadores que não estavam mostrando desempenho satisfatório. Mudanças, críticas, até mesmo a possibilidade que Zé Ricardo saísse. Mas até tem que se dar a mão à palmatória, o único que segurou foi o presidente do Vasco. A direção toda queria mandar o Zé Ricardo embora, e o Zé Ricardo acabou saindo quando o Vasco vivia um momento de melhoria, um momento de crescimento. Vieram 2 jogos com o Emílio Faro, o time deu uma crescida, deu uma melhorada, com um dedinho ali do Emílio, principalmente nas questões de bola parada. Ganhamos do Náutico e ganhamos do Cruzeiro e fomos para Londrina com um novo treinador, o Maurício Souza. É claro, e volto a dizer, não acho que o Maurício Souza possa ter imputado a ele algum tipo de rendimento ruim. Mas acho que o treinador, mesmo que num primeiro instante, tem escolhas que ele pode fazer. Afinal, ele não vivia em Marte, ele estava ligado no time do Vasco. E acho que ele se equivocou em relação a algumas escolhas que talvez até por orientação de quem estava no banco, ele tenha embarcado, ainda um pouco na insegurança de não conhecer o elenco plenamente. A gente discutiu isso aqui no pós-jogo do último sábado, lá no canal Atenção Vascaínos, pela entrada do Matheus Barbosa e do Zé Gabriel. A justificativa foi da bola aérea. O Londrina colocou 3 jogadores muito altos, até 4. Os 2 zagueiros iam muito para a área também, e ele quis equilibrar. A defesa defende bem, é uma defesa alta, que tem conseguido, através principalmente do Anderson Conceição, do Quinteiro e do Thiago Rodrigues, ser muito sólida na questão da bola aérea, que era um terror no ano passado, e ele reforçou com o Zé Gabriel e o Matheus Barbosa, mas perdeu velocidade, perdeu o contra-ataque, perdeu a força ofensiva que poderia ter e tomou sufoco até o final. Teve dúvidas de botar o Juninho, que eu acho que era um jogador que deveria ter entrado, acho que é um jogador que poderia, porque ele tem a capacidade de fazer a recomposição e sair. Ele adiantou o Andrei, e eu entendo que o Andrei é o jogador mais talentoso desse meio, talvez pudesse chegar mais, como chegou, por exemplo, em Recife, fazendo um gol de arrancada, como chegou a fazer em Londrina em alguns momentos, mas acho que o time ficou meio, como disse o Jean Faísca, meio um Frankenstein no final. Mas venceu, e é um time que tem feito o dever de casa. Eu, no final de semana, fiz algumas contas e levantei alguns dados que eu vou até discutir logo mais na nossa live lá no canal Atenção Vascaínos. No ano passado, o Botafogo foi campeão com 70 pontos. O Goiás com 65, o Curitiba com 64 e o Avaí com 64 foi o 4º colocado. Em 2020, a Chapecoense foi campeã com 73, mesmo número de pontos do América Mineiro. Na última rodada, a Chape ganhou o título. O Juventude teve 61 e o Cuiabá 61. O 4º colocado, menos pontos do que em 2021. Já em 2019, o
Bragantino foi campeão com 75, o Sport com 68, o Curitiba 66 e o Atlético Goianiense com 62, ali na média. Em 2018, a menor média de todas, o Fortaleza foi campeão com 71, o CSA subiu com 62, o Avaí teve 61 e o Goiás subiu com 60 pontos. Em 2017, o campeão foi o América com 73, Inter 71, Ceará 67 e o Paraná Clube com 64. E em 2016, o Atlético Goianiense teve 76 pontos, a maior pontuação de um campeão. O Avaí teve 66 e eu parei em 2016 e fui até lá porque o Vasco esteve ali e foi o terceiro colocado com 65. O Vasco chegou à primeira divisão com 65 pontos e o Bahia com 63. Se a gente for botar a linha de corte no alto, 76 o Atlético Goianiense em 2016 e a linha de corte embaixo, Goiás em 2018 com 60 pontos, o Vasco tem 27 pontos. Teria, na teoria aí, né? Vamos colocar mais 33 pontos para chegar aos 60 do Goiás, porque tem 27. 33 pontos são exatamente 11 vitórias. Seriam 11 vitórias. Mas acho que na média, chegando a 12 vitórias, o Vasco conseguiria, somando mais 36 pontos, chegar e se classificar. Chegaria aí com 64 pontos, acho que daria uma tranquilidade maior para poder brigar, né? 63 pontos, dá para brigar, porque seriam 36 pontos, mais os 27, 63. E olha, a gente tem um desafio, porque o Vasco tem mais 25 jogos. Dos 25, 6 nesse turno, 19 no retorno. Que vai ser um retorno difícil, porque o Vasco vai ter a oportunidade de pegar todos os times de ponta de tabela fora de casa. O Cruzeiro, o Bahia, o Sport, o Grêmio, todos os jogos fora de casa. Mas o Vasco fez o dever de casa. Somente contra o Grêmio não, empatou. Mas é um resultado razoável, que empatando, por exemplo, em Porto Alegre, empata, tá bom. Mas o Vasco ganhou do Cruzeiro, o Vasco ganhou do Bahia e tem o Sport no dia 3 que precisa ganhar. E a informação que eu passo para vocês é o seguinte: o Vasco tem desses 25 jogos, 12 em casa. Então, se você quiser fazer uma conta, e é a minha razão do comentário hoje, se o Vasco vencer todos os seus jogos em casa, o Vasco sobe. O Vasco estará na primeira divisão em 2023. E onde que eu quero chegar com isso? Porque eu acho que esse é o grande segredo. É você usar o seu mando de campo para ganhar. É fundamental. Eu vi os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e vi o Atlético Mineiro e Flamengo. E o Atlético Mineiro usou o mando de campo como fundamental para assustar, para pressionar, para jogar firme, para mandar, absolutamente mandar. Claro que houve uma contradição na rodada, num jogo louco entre o Botafogo e o Internacional, que o Internacional abre 2-0 com um adversário com -1, num dos lances mais esdrúxulos que eu já vi nos últimos anos do futebol, o que comprova uma preocupação que eu tenho, que eu vou acrescer já já aqui, que é a questão da arbitragem. A arbitragem brasileira a cada ano piora, a cada momento piora. Me parece que os árbitros estão, digamos assim, de má vontade, do tipo, pô, tá tudo profissional, todo mundo ganhando muito, tem clube que vai entrar aí como SAF, porra, a gente não ganha nada, não são profissionais, não se preparam para aquela atividade. E acho que isso tem sido fundamental. Mas o mando de campo não valeu para o Inter, porque o Botafogo virou o jogo. Mas normalmente, nas sequências, antigamente, quem joga e quem jogava a loteria esportiva sempre se tinha a máxima. Ó, time em casa é favorito. E realmente o é. Apesar da bola ser a mesma, o campo ser o mesmo, mas a pressão da torcida é muito forte. Você tem a questão dos pontos de referência na sua casa, onde você joga. Você sabe aonde o torcedor fica, você sabe onde fica o banco de reservas para você bater uma bola, você mirar num local. Tem várias artimanhas em relação a isso aí. E eu acho que o Vasco voltou a aprender a jogar em casa. E acho isso fundamental para essa sequência. Porque o Vasco tem um time limitado, mas um time que aprendeu a jogar essa competição.
Sim, e eu acho que esse é o legado que deixa o Zé Ricardo. Tão criticado, eu sei que muita gente vai discordar, mas eu que também fui um crítico muito feroz do Zé Ricardo, tenho que entender que o legado da competição ele deixou. Também o time não vinha jogando bem com ele, como fez sábado. E muita gente, até de uma maneira normal, compreensível, apesar de eu discordar, disse: e voltamos a jogar como no tempo do Zé Ricardo. Tá, mas, por exemplo, contra o Grêmio, o Zé Ricardo era o treinador e o Vasco fez um ótimo jogo. O Vasco jogou uma boa partida, conseguiu fazer um bom jogo. Mas concordo que não foi na maioria das vezes. E acho que o legado de jogar competitivamente, ser competitivo, chegar e vencer, esse time aprendeu. Eu estou vendo aqui, e eu gosto sempre de falar sobre referências que eu tenho, né? Porque eu acho legal, para que você possa ver, eu acho que é um papel nosso também, enquanto jornalista, de poder fazer dicas e dar informações e dividir. Eu tive a oportunidade de começar a ver uma série que eu acho que muitos já viram, foi até recomendação do meu amigo Emerson Rocha, chamada The Last Dance, que é uma série que fala do grande time do Chicago Bulls. E eu trago muito basquete aqui porque eu gosto. Acho que o basquete é um esporte que traz muito ensinamento, tem muitas coisas importantes. O esporte basquete, ele tem situações que me fazem pensar muito no esporte que a gente milita diariamente, que é o futebol, assim como o tênis na questão psicológica. E se você não viu ainda The Last Dance, eu acho que você tem que entender e ver, porque aquilo ali mostra claramente que, por exemplo, a franquia do Chicago Bulls era uma franquia ruim, era uma franquia que não ganhava nada, era um saco de pancadas. E que começou através de um gestor mais firme, de um gestor que não tinha muito questão de amizade, mas era um leão, né? Buscar alternativas nas universidades, a fuxicar jogador jovem, a trazer jogador que estava livre, enfim, na dificuldade que o Chicago Bulls tinha, e conseguiu se montar um time que foi evoluindo, que foi tomando suas porradas e que tinha como grande astro Michael Jordan, que já jovem mostrou que era um jogador diferente. Mas aquele time não ganhou inicialmente. Perdeu, teve dificuldade, mas foi criando uma casca importantíssima durante as competições. Primeiro, o espírito de competição, a vontade de vencer, o foco, a vontade de sempre chegar nas cabeças, mesmo que não chegasse. Segundo, a seriedade profissional daqueles atletas que treinavam, que lutavam, que se dedicavam e que buscavam, acima de tudo, representar uma cidade grande como é Chicago, que tinha outros clubes de outros esportes, e o Chicago Bulls era um time à parte. E trouxe um jogador, que é um jogador que tinha no DNA a competição. E ele explica, porque em casa ele jogava basquete com os irmãos, e os irmãos ganhavam dele e brincavam com ele, faziam troça com ele, e ele ficava irritado com aquilo. E ele criou um espírito muito forte de competição. E aquilo ali foi transportando. Mas o quão importante era montar um time em cima de um grupo. Porque Michael Jordan fazia 50, 60 pontos por jogo e o Bulls não ganhava. Como não ganhou, por exemplo, durante 2 anos do fantástico time do Detroit Pistons, ali no final dos anos 80, início dos anos 90. O Pistons de Isaiah Thomas e de outros grandes jogadores, de Bill Laimbeer, enfim, jogadores extraordinários, do próprio Dennis Rodman, que jogava no Pistons, enfim. E eu acho que isso mostrou, porque à época o treinador passou a ser o Phil Jackson, depois, de mostrar que era importante que o Bulls tivesse, além do Michael Jordan, um time, tivesse uma equipe para vencer, uma equipe para poder. E aí o Chicago Bulls, tendo no seu astro a vaidade de lado, sabendo que em alguns momentos que ele estava apertado, ele podia dar a bola para os seus companheiros, porque eles eram tão bons quanto ele, claro que não eram deuses como era o Michael Jordan, que era um deus do basquete, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Você tinha a coletividade, e eu acho que isso a gente pode transportar um pouquinho para os dias de hoje do Vasco.
A gente sempre pensa na individualidade. É claro que ter o Michael Jordan no time, ter um jogador diferente no time é muito bom, mas às vezes o muito bom sozinho não vence. Eu posso dizer isso de cadeira, porque vi Roberto Dinamite jogar e nem sempre o Vasco vencia, porque o Roberto era muito solitário, era um time que não tinha grandes estrelas, como foi a final de 1982, quando o Lopes muda o time do Vasco em cima do laço, e aquele time se transforma, mesmo com a presença de Roberto. O Roberto faz um grande jogo, mas Marco Antônio Rodrigues, Hernani, Pedrinho, os que entraram, jogaram muita bola, Pedrinho Gaúcho, enfim, foi um time operário, foi um time que luta, que tem garra. E eu acho que esse time do Vasco, em detrimento das vaidades do ano passado, daquilo que aconteceu no ano passado, porque a gente tinha jogadores estrela, a gente tinha um Castan, a gente tinha jogadores campeões olímpicos, Ricardo Graça, Lucão, a gente tinha muitos rótulos, a gente tinha muita gente que era acima de um grupo. Alguns jogadores jovens que se sentiam donos do clube, como o Andrei, que já estava há muito tempo lá. Você tinha um Germancano, que é um jogador que lutava muito, mas, enfim, eu acho que injustamente acabou pagando um pato por conta de pênaltis perdidos. Não foi o responsável por isso, está aí, inclusive, no rival Fluminense fazendo gols, provando a sua competência. Mas a discussão hoje aqui não é essa. Eu só coloco que, na verdade, o que se fez foi unificar, se juntar, formar um grupo de atletas que podem entender uma competição. Porque o Chicago Bulls, por exemplo, quando o Michael Jordan entendeu isso, e isso é fundamental, ele entendeu que ele precisava correr, que ele precisava melhorar a parte física, que ele precisava crescer. No primeiro título do Bulls, em 91, quando ele precisou crescer, ficar forte, porque o outro time era um time de muita pancada, era um time de muita luta. Você tinha Dennis Rodman e Bill Laimbeer ali no pivô, muito duro, jogando muito forte. Então você precisava batalhar com eles. Você tinha jovens, tinha o próprio Michael e outros que precisavam botar a cabeça para fora. E isso mostra que você pode abrir mão das suas vaidades para ter um grupo vencedor. E acho que hoje o Vasco tem um grupo sem nenhuma vaidade. Isso me chamou muita atenção na entrevista do Maurício Souza, depois do jogo em Londrina, de que o Vasco é um time que é zero vaidade. Os caras querem ganhar. Os caras estão afim de ganhar. Eles estão afim de somar pontos. E olha, e eu boto na minha cabeça, por isso que eu passei essa estatística de início para você, eu acho que a gente tem que fazer essa conta. São 25 jogos. Se a gente ganhar sexta-feira e a gente vai ganhar do Operário, faltam 11. A gente precisa ganhar 12 em 25. Poxa, Flávio, mas em 13 jogos a gente vai perder 13? Não, a gente soma ponto e de repente isso atenua uma possível subida. Mas é bom lembrar, o Náutico, o Capibaribe, ano passado, quando nos enfrentou aqui em São Januário, foi 1-1, o Morato fez um gol no finalzinho, lembra? Num passe de calcanhar do Arthur Salles. O Náutico deu um chocolate. Eu me lembro que eu fiz o pós-jogo elogiando o time do Hélio dos Anjos. E deu água. Deu água porque eles perderam jogadores na janela, eles não tiveram jogadores contratados, teve problema de salários, e eu acho que o Vasco ele precisa seguir nesse rumo, porque está dando tudo a entender. O Vasco já está 7 pontos do 5º colocado, está dando tudo a entender, tudo pelo caminho, que o Vasco só não sobe se perder para ele mesmo. Ah, Flávio, mas são só 13 rodadas, não fala isso não. Eu sei disso, mas eu estou muito ligado, porque a arbitragem me preocupa muito, porque como no ano passado a gente teve bronca, já esse ano de Bahia, Sport, times que reclamaram, que o Vasco, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar sempre aberto, o clube tem que ficar muito antenado em relação a isso. Acho que a janela vai ser importante para reforçar, para ter jogadores para girar, principalmente atacantes, e volto a dizer, acho que as laterais, principalmente a lateral direita, é um susto para nós. É um susto, a gente precisa ter um lateral melhor, ou então a gente volta com o Léo Matos pro jogo. Acho que o Everton ainda não está preparado. O Everton ele tem 15 minutos de entrada com muita insegurança, e ali a gente pode dançar. Então, todos esses aspectos serão fundamentais para o Vasco se manter focado, para o Vasco se manter ligado. A gente não tem o Michael Jordan, longe disso. Talvez tenha o Nenê,
que é o nosso Michael Jordan, que é um jogador diferente, um jogador que corre, um jogador que tem muito talento, batida de bola, com 40 anos está numa pequena área tentando fazer um gol de carrinho, se jogando na bola de maneira muito heróica. Você tem um talento, você tem um jogador jovem aí, um Scott Pippen, para quem gostava do Bulls, eu estou trazendo aqui. Scott Pippen tem um Andrei do lado, que é um jovem, e é um jovem também que tenta segurar a onda. Então, você tem alguns jogadores diferentes, porém, o grupo, o coletivo precisa ser fundamental, porque a competição pede isso. Aliás, todas as competições pedem isso. Eu outro dia vi um comentário muito pertinente. O Real Madrid jogou a final da Champions contra o Liverpool e não jogou nada, mas ganhou o jogo. E quem comemorou foi o Real Madrid. E na história está lá, Real Madrid campeão da Champions League 2022. Então, acho que a gente precisa começar a pensar um pouco nisso. É ruim a gente ver um time jogando mal? É ruim. É ruim e é duro e é sofrível a gente ter essa angústia até o final dos jogos? Claro que é, não há dúvida nenhuma. A gente quer ter tranquilidade, a gente quer ser feliz de poder, ganhou, vambora, cara. Mas acho que a gente tem que se acostumar porque não vai ser assim até o final. Só que a boa notícia é essa, de 25 ganhando 12, tá dentro. E dentre os 13, que são jogos de fora, se você buscar um pontinho mais, até vitórias, como foi em Londrina, é para a gente atenuar. Agora, em casa, é para sufocar os caras, é para vender todos os ingressos, é para botar pressão no adversário, botar pressão no juiz e ganhar. E ganhar, porque na Série B não tem ninguém no topo. A gente só vai pegar agora time de baixo de tabela e os times que a gente vai pegar no embate aí, Cruzeiro, Bahia, Sport e Grêmio no segundo turno, a gente já vai estar um pouquinho mais para cima. Mas acho que é importante a gente fazer essa conta. Então, não é que eu tenha mudado o meu pensamento de achar que agora, o negócio é ganhar. É, como grupo, sabe? Zero vaidade. O negócio é ganhar. Mas como é que ganhou? Jogando bem, dando um espetáculo, indo bem? Ótimo. Mas não jogou bem, mas ganhou? É sorte? Faz parte. O goleiro pegou para burro, o Thiago tá lá para isso. A zaga defendeu demais, estamos lá para isso. Sobrou uma bola e o Vasco fez o gol. Quantas vezes a gente não viu ao contrário? Quantas vezes a gente fez um jogo como aquele com o Guarani lá no ano passado? Pênalti a favor, o goleiro defende, no contra-ataque, escanteio, a bola vem no contra-ataque e o Guarani faz o gol. Hein? Ricardo Graça e Lucão voltam da Olimpíada, recebem medalha e no jogo contra o Londrina ambos falham e o Vasco perde. Parecia até um negócio de karma, sei lá, bate até na madeira. Mas pelo menos isso mudou e eu acho que esse ambiente está legal, precisa ter foco, precisa ter firmeza para a gente poder ter a classificação, porque eu acho que vai vir. Eu acho que o Vasco vai conseguir se classificar, o Vasco vai conseguir subir. Precisa só manter esse foco, manter salários em dia, manter tranquilidade, fazer a questão da janela valer com boas contratações, resolver essa questão da SAF, para dar tranquilidade, inclusive, ao clube, às pessoas que estão no clube, também aos jogadores. A gente está aí nessa expectativa dessa semana ser apresentado e está tudo ok, já para poder ter as análises e depois a votação na AGE, porque o Vasco precisa, até o dia 5 de novembro, estar classificado. E eu acho que é possível sim, dentro desse lema que o técnico Maurício Souza passou do grupo no jogo do último sábado. Zero vaidade. O importante é ganhar. Grande abraço para todos vocês. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha lá no canal Atenção Vascaínos. Eu estou logo mais lá no canal Atenção Vascaínos com a nossa tradicional live. Tchau, turma.